Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Olha só, vamos começar a partir de agora a ter algumas aulas virtuais, tá? Umas videoaulas. Então, hoje, nós vamos começar falando de como são os seres vivos, né? Vamos falar da classificação dos seres vivos, vamos falar, primeiramente, as características dos seres vivos. Então, o que a gente pode dizer? A gente diz o seguinte: para que um organismo seja considerado um ser vivo, ele precisa ter determinadas características. O corpo tem que ser formado por uma ou mais células, ou seja, tem que ser um organismo unicelular, formado por uma célula, ou pode ser um organismo pluricelular, formado por várias células. Esse organismo precisa ter metabolismo. Metabolismo são reações químicas que acontecem. Tem que passar por um ciclo vital, desde seu nascimento até a morte. Eles têm que apresentar material genético, que no caso, DNA, ou, em casos mais específicos, o RNA. Sofrem mutações, que são modificações do material genético, consequentemente, evoluem e respondem a estímulos ambientais. Aí a gente começa a ver o seguinte: existem organismos unicelulares. Nesse caso aqui, é uma bactéria, um organismo formado por uma célula procariota, que é uma célula mais simples. Então você vê que o material genético, por exemplo, está espalhado no citoplasma. Isso é característica de célula procariota. Você tem também organismos unicelulares eucariontes. No caso aqui, a gente tem um protozoário. A diferença é que ele tem uma região chamada núcleo que guarda o material genético. Então aqui, um protozoário. A gente tem também fungos unicelulares. Então, esse aqui é um fungo unicelular, tá? Também um organismo unicelular eucarionte, tá bom? Tem ali, ó, o material genético guardado dentro do núcleo. E aí, essa imagem, ela representa esse organismo se reproduzindo. Então, quando fala assim, núcleo em divisão, surgimento de um broto, isso quer dizer que esse organismo está se dividindo. A partir de um, surgiram dois. Isso é uma forma de reprodução, uma forma de reprodução assexuada. Mas também existem organismos pluricelulares. Aqui um cogumelo, é um organismo formado por várias células aglomeradas. Então, esse aqui é um dos tipos dos vários cogumelos que existem. Plantas. As plantas também são organismos pluricelulares. Então, aqui uma árvore, várias árvores ali, a grama, tá? Todos plantas, né? Organismos pluricelulares. E a gente tem também animais. Animais que também são chamados de organismos pluricelulares. Então, todo ser vivo é formado por uma ou mais células. Existe uma exceção, né? Então, em biologia, muita coisa tem exceção. Mais tarde, nós vamos ver que exceção é essa, tá? Mas, de modo geral, a gente fala, todos os organismos são formados por uma ou mais células, à exceção de... Aí depois a gente fala da exceção. Quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de reações químicas. E existem basicamente dois tipos de reações químicas. Aquelas reações catabólicas e aquelas reações anabólicas. Então, o metabolismo é dividido em catabolismo e anabolismo. No catabolismo estão incluídas reações químicas que promovem a liberação de energia. E repara que o catabolismo pega uma molécula grande, representada por aquele retângulo verde lá em cima, e quebra em moléculas menores, representadas por esses quadrados verdes que estão embaixo. O anabolismo é o contrário. É um tipo de liberação de reação onde há consumo de energia, e para que essa reação aconteça, a gente observa várias moléculas pequenas, elas se juntam para formar uma molécula grande. Então, lá embaixo estão as moléculas pequenas, representadas pelos quadrados verdes, que são
anexadas uma à outra para formar a molécula grande, que é aquele retângulo verde que está lá no alto. Então, o metabolismo são reações químicas que acontecem dentro do organismo. Podem ser de quebra de moléculas ou de construção de moléculas. Ciclo vital é um processo que acontece desde o nascimento até a morte. Então, o ser vivo nasce, ele cresce, ele chega à idade adulta, ele se reproduz, ele envelhece e, finalmente, ele morre. Então, você tem um ser humano, você tem uma planta, você tem ali uma ave, tá? Então, nascimento, crescimento, atingindo a idade adulta, chega na idade de se reproduzir, se reproduz, envelhece e depois chega à morte. O material genético é o DNA. Nas células procariotas, o material genético está espalhado pelo citoplasma. Nas células eucariotas, o material genético está guardado dentro de uma região chamada núcleo. Então, do lado esquerdo, você está vendo, é a metade do núcleo representado, ali o material genético, nessas fitas, essas linhas roxas representam o material genético. E você indo para o lado direito, vai mostrando como é essa molécula. Então, lá na ponta, onde você está vendo o ADN, é a representação da estrutura da molécula do DNA. Tá? Então, o material genético que fica localizado no interior das células, ou espalhado pelo citoplasma, no caso das procariotas, ou dentro do núcleo, no caso das células eucariotas. Aí, você tem a representação de uma molécula de DNA. Tá? Essa molécula de DNA, ela se duplica. Então, lá no lado esquerdo, você está vendo um pedacinho de uma molécula de DNA, aquelas duas fitinhas azuis. Chegando na ponta direita, aí você vê uma fitinha azul e uma outra fitinha laranja, né, pertinho dela. Isso quer dizer que o DNA está se duplicando. E você repara uma coisa, existe uma diferença, tá? Ali, ó, cópia correta, que tem essa barrinha em preto. Cópia mutante, a que tem a barrinha em vermelho. Então, teve uma modificação no material genético. Quando o material genético sofre uma modificação, a gente diz que ele sofreu uma mutação. Então, mutação também é uma característica que ocorre com os seres vivos. Essas modificações podem levar a um processo de evolução. Se a mutação for benéfica, pode levar a um processo de evolução. Então, aqui é uma representação, claro, é só uma arte, que mostra hominídeos mais antigos, lá no lado esquerdo, tá? É um tipo de hominídeo. Os primeiros hominídeos que surgiram, né, tinham um aspecto bem mais primitivo, mais semelhantes aos macacos atuais. É aquela história que o homem descende do macaco não é verdade, tá? Mas o homem descende de organismos que eram muito semelhantes aos macacos atuais. Então, lá no lado esquerdo, no primeiro momento, um hominídeo mais antigo, e ao longo do tempo foi havendo um processo de modificação, uma evolução, até chegar ao ser humano atual. Então, os seres vivos também evoluem. Os seres vivos respondem a estímulos diversos. No caso aqui, a gente está vendo uma planta carnívora. Então, você olha, né, no lado esquerdo, essa planta está aberta, e no lado direito ela fechou. Por que ela fechou? Porque entrou ali um inseto. Né? Quando o inseto entra nessa plantinha, né, fica no meio dessas folhas da planta, que são folhas da planta, aí essas folhas se fecham, prendem, lançam enzimas que digerem esse inseto e aproveitam os nutrientes então. Então, plantas respondem a estímulos. E aqui você vê o seguinte, do lado esquerdo, você está vendo, né? O olho de uma pessoa e aquela bolinha preta que tem ali dentro do olho, bem pequenininha. Essa bolinha preta chama pupila. Do lado direito, você vê também o olho de uma pessoa, só que, da mesma pessoa, inclusive, essa bolinha preta bem maior, né? Bem mais dilatada. Por que isso acontece? Por causa da luz. Em ambientes com muita luz, a pupila fica bem contraída, lado esquerdo. Em ambientes com pouca luz, a pupila dilata, fica bem mais aberta, como está ali no lado direito. Então, isso
também é um exemplo de resposta a estímulo do ambiente. No caso aqui, a quantidade de luz. Tá? Tá. Bom, gente. Então, hoje foi a nossa primeira videoaula, tá? Essas videoaulas vão sempre ser postadas nesse canal que eu tive que abrir esse canal lá no YouTube. Então tá aí, o canal Maurício Gonçalves Lopes, que é meu nome. Caso vocês queiram, não é uma obrigação, vocês podem se inscrever no canal, que aí vocês recebem as atualizações, né, da postagem de novos vídeos. Isso caso queiram, não é nenhuma obrigação, até porque eu vou postar esses links do YouTube nas plataformas que vocês estão usando e que vão passar a usar, tá? Então, esse é o primeiro, né? Vai ter mais alguns, tá? Então, até uma próxima oportunidade, a gente se comunicando pelo menos aqui virtualmente. Não esqueçam de uma coisa, por enquanto é muito importante ainda permanecer em casa, não é legal, é incômodo, mas é muito importante permanecer dentro de casa. Caso precisem sair, também não esqueçam. Máscaras chegando a casa, lavar imediatamente as mãos, tomar um banho logo, se for possível, pegar aquela roupa que você usou, botar logo para lavar, para a gente evitar esses problemas aí que a gente tanto está vendo. Tá bom? Então, mais uma vez, tudo de bom para vocês. Até uma próxima.